Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática para mais essa videoaula. Eu trago especialmente para você, dentro do tema probabilidade da união de dois eventos, a correção das atividades 1, 2 e 3, semana 4, segundo ano do ensino médio, plano de estudo tutorado, volume 3. A atividade número 1 diz o seguinte: numa urna são colocadas 20 fichas numeradas de 1 a 20. Escolhendo ao acaso uma dessas fichas, qual é a probabilidade de que o número nela escrito seja um primo ou ímpar? O conjunto universo aqui são todos os elementos de 1 a 20. Então nós temos um número de 20 elementos no conjunto universo, no espaço amostral. Agora, os números primos são números que só possuem dois divisores. No caso, o 2 é o único par primo, porque possui 1 como divisor e ele próprio. O 3 é primo, o 5, o 7, o 9 não é, o 11, o 13, o 17 e o 19 somente. Então são quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 números primos. E os números ímpares? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19. Num total de 10 números. Agora, a probabilidade de sair um número primo ou ímpar, a gente tem que somar a probabilidade do número ser primo com a probabilidade do número ser ímpar menos a interseção dessas duas probabilidades. Então, a probabilidade do número ser primo é de 8/20, uma vez que são 8 números primos num total de 20, mais a probabilidade de ele ser ímpar, que é de 10/20, uma vez que são 10 números ímpares num total de 20, menos os que coincidem, menos a interseção desses números, tipo 3 coincide de ser primo e ímpar. O 5 é primo e é ímpar, o 7 é primo e é ímpar, o 11 é primo e é ímpar, o 13 é primo e é ímpar, 17 é primo e é ímpar, 19 é primo e é ímpar. São quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então o número da interseção de primos com ímpares, ou seja, os números que são primos e ímpares ao mesmo tempo, são num total de 7. Então nós precisamos descontá-los aqui. Por quê? Porque senão eu vou estar contando esses números duas vezes, uma vez para os primos, outra vez para os ímpares. Sendo assim, como os denominadores já são iguais, nós vamos ter 8 mais 10, 18, tira 7, sobra 11 sobre 20. Né? Então a solução, 11/20. Ou então você pode fazer o seguinte, 11 sobre 20, se você multiplicar por 5, dá 55 sobre 100, ou seja, 55%. Beleza? Vamos corrigir agora a atividade número 2, que diz o seguinte: numa escola foi realizada uma pesquisa sobre a preferência de seus alunos em relação aos esportes futebol e voleibol para a realização de torneios. Ao final da pesquisa, os dados coletados foram organizados de acordo com a tabela a seguir. Aqui está a tabela. Como incentivo pela participação na pesquisa, a escola dará um prêmio a um dentre os 420 alunos que responderam à enquete. Para isso, o aluno será sorteado ao acaso. Qual é a probabilidade de que o aluno sorteado tenha optado por ambos os esportes? Ou letra B, tenha optado apenas por vôlei? Então veja que o total aqui, o espaço amostral, é 420. São 420 alunos que participaram da enquete. E quantos foram os que não optaram por nenhum dos esportes? 84. Quantos foram os que preferiram futebol? 275. E os que preferiram voleibol? 210. Agora veja o seguinte. Tá sobrando gente aqui. Se você pegar aqui 210 mais 275, dá 485. Ainda tem um detalhe, tem esses aqui que não optaram por nenhum dos esportes. Se você pegar 420 e tirar esses que não preferiram nenhum dos esportes, sobra somente 336. Tem uma diferença muito grande de 485 para 336. Tem aí uma diferença de 149 pessoas. E como fazer nesse caso? Eu gosto demais do diagrama de Venn.
John Venn foi um matemático que descobriu uma forma muito interessante de resolver isso aqui. Olha, ele fez diagramas, né? Por isso que a gente chama de diagrama de Venn, tipo aqui para colocar os que preferem futebol, aqui para colocar os que preferem vôlei, e com isso a gente pode colocar aqui os que preferem os dois esportes, que são esses que estão sobrando. Por que eles estão sobrando? Exatamente porque foram contados duas vezes. Foram contados para o futebol e para o voleibol. E são as mesmas pessoas. Por isso que eu tenho que colocar num ponto tal que ele esteja dentro dos dois conjuntos. Agora é só completar. Pega aqui 275 e tira os que já foram colocados. Sobram 126 que vão ser colocados aqui. Pega uns 210 que preferem vôlei e desconta os 149 que já estão aí dentro, sobram 61 para serem colocados aqui. Agora dá para responder qualquer pergunta. Os que tenham optado por ambos os esportes estão aqui dentro de ambos os diagramas, 149. Então a probabilidade é de 149 num total de 420. Probabilidade tem que sempre levar em conta o espaço amostral, o total. E a probabilidade de que tenha optado apenas por voleibol são esses 61 verdinhos aqui, então são 61 em 420. Beleza? Olha, a atividade número 3 diz o seguinte: para analisar o desenho de um método diagnóstico, realizam-se estudos em populações contendo pacientes sadios e doentes. 4 situações distintas podem acontecer nesse contexto de teste. Letra A. Paciente tem a doença e o resultado do teste é positivo. Letra B. Paciente tem a doença e o resultado do teste é negativo. Letra C. Paciente não tem a doença e o resultado do teste é positivo. Ou, por último, letra D. Paciente não tem a doença e o resultado do teste é negativo. Um índice de desempenho para avaliação de um teste diagnóstico é a sensibilidade, definida como a probabilidade de o resultado do teste ser positivo se o paciente estiver com a doença. O quadro acima refere-se a um teste diagnóstico para a doença A aplicado em uma amostra composta por 200 indivíduos. 200 indivíduos. Conforme o quadro do teste proposto, a sensibilidade dele é de quanto por cento? Como eu disse na atividade anterior, é preciso identificar o conjunto universo, o total de envolvidos. No caso aqui disse 200, porém tem um detalhe. Quando diz um índice de desempenho para avaliação de um teste diagnóstico, é a sensibilidade definida como a probabilidade de o resultado do teste ser positivo se o paciente estiver com a doença. Positivo se o paciente estiver com a doença. Preste atenção nisso. Quantos pacientes estão com a doença? A doença A está presente nesses 100 indivíduos. Então, o meu conjunto universo é 100. Por quê? Porque disse aqui que é preciso o teste ser positivo se o paciente estiver com a doença. Então, esses pacientes estão com a doença. Agora, quantos destes tiveram teste positivo? Esses 95% somente, né? Que aqui é negativo. Então, testaram positivo 95 pacientes. Logo, a probabilidade é de 95%, porque é 95 que testaram positivo, num total de 100 que estão com a doença. Então, a alternativa correta é a letra E. É de esperança. Esperança de que você tenha gostado da videoaula, esperança de que você assista a próxima, tá? E como o meu dia hoje já começou muito bem, porque a primeira coisa que eu fiz foi ler um comentário aí da professora de matemática Sandra, que disse que gostou das videoaulas, que está recomendando aos seus alunos, eu vou deixar uma musiquinha rolando aí para você. Sucesso aí em seus estudos!